Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 253 e 256 do Código Civil. Nós já estudamos que a obrigação alternativa possui duas ou mais prestações, sendo que a obrigação será extinta quando o devedor cumprir apenas uma das prestações. E a nossa pergunta de hoje é: o que acontece se uma das prestações ou se todas as prestações tornarem-se impossíveis ou inexequíveis, ou seja, não puderem ser executadas? Vamos ver primeiro o que acontece se uma das prestações se tornar inexequível ou impossível e depois quando todas se tornam inexequíveis ou impossíveis de serem cumpridas. Vamos começar pelo artigo 253, que trata quando uma das prestações, que diz: se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. O artigo quer dizer que se uma das prestações da obrigação alternativa tornar-se impossível, seja fisicamente impossível, juridicamente impossível, ou então tornar-se inexequível, não tiver como cumprir, a obrigação persiste e se mantém em relação às demais prestações. Não é porque uma das prestações tornou-se impossível que o devedor não terá mais que cumprir nenhuma das obrigações, pois ainda há outra ou então outras prestações que poderão ser cumpridas. Então vamos ver um exemplo em que uma das prestações se tornou impossível ou inexequível. João obrigou-se a entregar um iPhone ou um notebook para Rafael. Ocorre que o iPhone foi furtado antes da entrega, e assim a prestação quanto ao iPhone tornou-se fisicamente impossível. Só que a obrigação de João persiste quanto ao notebook, e João terá que entregar o notebook para extinguir a obrigação. Agora vamos ver o que acontece quando todas as prestações tornam-se impossíveis ou inexequíveis sem culpa do devedor, ou seja, por caso fortuito ou força maior. Quando todas as prestações se tornam inexequíveis ou impossíveis, devemos utilizar o artigo 256, que diz: se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. Esse caso é diferente do que determina o artigo 253, porque no caso do artigo 253, somente uma das prestações tornou-se impossível. Já no caso do artigo 256, todas as prestações tornaram-se impossíveis e sem culpa do devedor. Nesse caso, não se tem como cumprir nenhuma das prestações, pois todas elas tornaram-se impossíveis. Então vamos ver um exemplo agora em que todas as obrigações tornaram-se impossíveis ou inexequíveis. João obrigou-se a entregar um iPhone ou um notebook para Rafael, o mesmo exemplo que utilizamos antes. Só que nesse nosso exemplo agora, tanto o iPhone quanto o notebook foram furtados. E aí o que aconteceu? Ambas as prestações tornaram-se fisicamente impossíveis. Sendo assim, nos termos do artigo 256, a obrigação de João de entregar o iPhone ou o notebook será extinta. E se João já recebeu o valor, deverá apenas devolvê-lo para Rafael. E no caso de todas as prestações tornarem-se impossíveis por culpa do devedor, nós estudaremos nas próximas aulas. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do artigo 253 do Código Civil, no caso das obrigações alternativas, se uma das prestações tornar-se física ou juridicamente impossível ou então inexequível, a obrigação persistirá quanto às demais prestações que restaram. E, nos termos do artigo 256 do Código Civil, no caso das obrigações alternativas, se todas as prestações tornarem-se física ou juridicamente impossíveis ou inexequíveis por caso fortuito ou força maior, que nós também dizemos sem culpa do devedor, extingue-se a obrigação. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário abaixo, inscreva-se no canal Direito em Tela e visite o nosso site.